Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em Geriatria e Medicina Intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade mesmo após os 60 anos. No vídeo de hoje eu vou falar para você que está procurando se alimentar bem, que está precisando se alimentar bem e já está sentindo algum sintoma de fraqueza muscular. Eu vou falar para vocês de 12 alimentos importantíssimos nesse processo de recuperação muscular e de formação muscular. São alimentos que eu costumo dizer que todos os idosos devem ter na mesa. Devem ingerir pelo menos semanalmente. O ideal seria até diariamente. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou ensinar para vocês, eu vou falar para vocês esses alimentos tão importantes que não podem faltar na mesa de pessoas que estão com fraqueza muscular e querem aumentar o ganho muscular, aumentar o ganho de força. Então vamos fazer um resumo rápido do que é necessário de ingestão, qual é o principal nutriente necessário para que se possa construir massa muscular. O principal nutriente é a proteína, né? Como eu sempre digo em outros vídeos, vocês que estão me assistindo agora, que estão me conhecendo agora nesse canal, já entra depois que terminar esses vídeos para aprender um pouco mais sobre a importância da alimentação, da ingestão de proteína na nutrição e no processo de formação de músculo. Então a proteína é um macronutriente, né? A gente tem que ter uma meta mínima, ou seja, um valor mínimo de ingestão diária de proteína para que a gente comece a não perder e comece a formar massa muscular. O que acontece com o envelhecimento é que as necessidades, a ingesta nutricional varia bastante. Então, o que você antes se alimentava e estava tudo bem, hoje, passando dos 60 anos, você precisa de mais nutrientes, menos de algumas outras substâncias, alguns outros nutrientes. Então, o que a gente mais precisa e que mais bate na tecla é atingir a meta proteica através de proteína. E outra coisa, proteína não é sinônimo, ou seja, não é igual a falar de carne animal, de proteína animal. A gente tem proteína também em alguns vegetais que eu vou citar nessa lista de alimentos. Então essa lista de alimentos é para quem é vegetariano, é para quem não é vegetariano, para quem é vegano, inclusive até para quem não está com poder aquisitivo, né, suficiente para poder ter um gasto maior. Então eu vou falar também de acessibilidade nutricional através de alimentos de baixo custo. Alimentos que você pode, até mesmo, se você mora numa zona rural, até mesmo ter no quintal da sua casa, né? Plantando ou criando, né? Vou dar um spoiler, né? Criando algumas galinhas, por exemplo, a gente consegue ter o ovo, que é um super alimento, tá bom? Então vamos lá, vou falar desses 12 alimentos. Então eu vou começar essa lista do 12º alimento com um alimento que proporcionalmente tem mais proteína, que é o peito de frango. Então vamos lá, o peito de frango ele tem até 30% da composição de um peito de frango é proteína de alto valor biológico, ou seja, de fácil absorção, com aminoácidos importantíssimos para a construção muscular. Então, se eu tenho 100 gramas, uma porção de 100 gramas de peito de frango vai oferecer mais ou menos em torno de 30 gramas de proteína. Então esse é um alimento importantíssimo, que seria ideal que pelo menos em uma refeição do dia, né, pelo menos fazendo um cardápio, claro, variado, tivesse presente esse alimento, pelo menos ou no almoço ou no jantar, na porção aí de 100 a 150 gramas do peito de frango. Por que é o peito? Por que não é a coxa? Por que não é outra parte do frango? Porque proporcionalmente falando, outras partes do frango também vêm com bastante gordura, muitas vezes gordura saturada, que não é uma gordura muito adequada, principalmente para a pessoa que tem o controle de colesterol, a pessoa que está com sobrepeso. Então, peito de frango ela é magro, tem bastante proteína, tem outros minerais também muito importantes, que vai fazer com que você mantenha e construa massa muscular. Lembrando, rapidamente falando, da nossa meta proteica, que é a quantidade de proteína que a gente tem que ter no dia, é só calcular 1,5 pelo seu peso. Então, se você pesa 70 quilos, você vai botar na calculadora 1,5 vezes 70
e vai dar 105 gramas. Você vai dividir esses 105 de 3 a 4 porções, né? Então vai dar mais ou menos de 25 a 30 gramas de porção de ingesta nas principais refeições. A gente sempre coloca um café da manhã, um almoço, um lanche da tarde, proteico, e um jantar também com proteína para completar essa meta proteica. Então vamos lá. 12º, peito de frango. O 11º é uma opção para quem é vegetariano, para quem é vegano. Então é o amendoim. O amendoim é riquíssimo em proteína. Lembra que a gente falou do peito de frango que tinha 30 gramas em cada 100 gramas? O amendoim tem de 20 a 23 gramas de proteína em 100 gramas. Ou seja, é muito, em termos de proteína, ele é muito semelhante até à proteína animal. É claro que é muito difícil você ingerir 100 gramas de uma só vez do amendoim. O amendoim a gente costuma ingerir em pouca quantidade, não é? 100 gramas dá uma porção aí razoável, que não pense o hábito de consumir. E também, né, lembrando que o amendoim tem muita gordura também, e é muito calórico. Então, para quem busca uma nutrição para controle de peso, para não engordar, então é interessante a gente fazer um uso muito racional do amendoim como fonte de proteína. 100 gramas gira em torno aí até de 400, 500 calorias. Então, para o idoso que está mais enfraquecido, que está com baixo peso e que está necessitando de proteína, amendoim nas diversas formas. Pode ser um amendoim torrado, pode ser um amendoim na forma de paçoca, claro que sem açúcar, se você puder fazer uma paçoca caseira, né? Misturar amendoim com banana, por exemplo, né? É um doce bem gostoso. Aqui na minha região a gente come bastante, tem esse hábito de comer paçoca com banana, amendoim com banana, que vai fazer com que, além de calorias, a gente vai conseguir ofertar também proteínas. O que eu sempre até oriento é, por exemplo, colocar em cima de uma salada e colocar em cima de uma refeição mesmo um pouco de amendoim triturado. Então isso aí vai fazer com que tenha proteína e com que tenha também um aporte a mais de caloria. Então o amendoim, embora seja bastante proteico, só tem que tomar cuidado para quem busca uma dieta com restrição calórica. O 10º alimento que não deve faltar, eu já fiz até um vídeo exclusivo dedicado a esse super alimento que é o ovo. Então é um alimento democrático, de baixo custo, de fácil obtenção. Se você mora numa zona rural, você pode ter aí algumas galinhas soltas aí no terreno, né? Para que ele se alimente até naturalmente, não precisa nem gastar com ração. Além de, se você não tiver essa disponibilidade, você consegue comprar em vários pontos no Brasil, no país inteiro, a gente consegue encontrar o ovo, é um custo baixo. Além de tudo, é muito fácil de fazer, né? Você precisa ou uma água fervida, né? Uma água com fogo para fazer cozido, ou uma panela para fazer ele frito. Lembrando que quando a gente faz frito, o ovo é sempre bom utilizar o mínimo possível de gordura. Pode ser um azeite, uma manteiga, até um óleo vegetal em pouca quantidade. Se você tiver uma panela antiaderente, melhor ainda, porque você vai praticamente não precisar. Você dá uma pincelada ali de uma gordura só para não grudar mesmo, e pode fazer seu ovo, sua omelete, colocar o ovo também em outros alimentos para dar uma aditivada na questão da proteína. Então, o ovo, além de ter muita proteína, cada ovo gira em torno de 6 gramas de proteína. Então, se você fizer uma omelete, por exemplo, com 5 ovos, vai ser o equivalente àquela porção de peito de frango, que eu falei inicialmente como sendo um alimento que mais oferece quantidade de proteína. Então, essa omelete de 5 ovos, você pode comer tranquilamente. A gente já desmistificou a questão do que o ovo antigamente era dito como um vilão, que oferecia, tinha aquele perigo, aquele risco de aumentar o colesterol. Hoje em dia sabe-se que o colesterol da dieta, o colesterol que a gente ingere, não tem relação direta, na maioria das pessoas, com o colesterol do nosso sangue, do nosso corpo. Então, o que a gente vai ingerir de colesterol vai ser metabolizado e não necessariamente vai virar colesterol dentro do nosso sangue. Então, o ovo está absolvido. Ele hoje é um mocinho, deixou de ter o papel de vilão na história da nutrição e ele deve ser incorporado diariamente na sua dieta. Como é uma opção fácil e de rápido preparo e de baixo custo, eu sempre recomendo no café da manhã. Então, você fazer aí ou aquela omelete
maior de 5 ovos, ou omelete aí de 3 ovos, ou mesmo os 2, 3 ovos mexidos no café da manhã, e pode fazer ou repetir até esse cardápio, por ser muito prático e fácil e rápido de fazer, numa ceia da noite, num lanche da tarde, a gente também pode repetir. Mas o importante é que não falte esse nutriente. O nono alimento, eu não podia deixar de falar nessa lista, que é a carne bovina, a proteína animal de origem bovina, do gado, né, de vaca, de boi. Então a gente sempre que fala em proteína bovina, a gente tem vários cortes no boi. Alguns cortes são mais gordurosos, oferecem um percentual menor de proteína, e outros cortes têm menos gordura entre as fibras e oferece um aporte maior de proteína e menor de gordura, né? Então, por exemplo, a gente, embora sejam ambos carne bovina, uma costela, um cupim, tem muito menos proteína proporcionalmente do que um patinho, um filé mignon, um contrafilé sem a capa de gordura, né? Então, uma carne bovina magra, vamos citar aqui um patinho, gira em torno de 25 a 28%, ou seja, 100 gramas de patinho tem mais ou menos 25 a 28 gramas de proteína. Então, um bife de 100, 150 gramas, se você tiver condição de comer todos os dias, ou pelo menos umas 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, alterando com outras proteínas animais, você certamente vai conseguir atingir a sua meta proteica, não necessitando de suplementos proteicos. Lembrando que a suplementação proteica é somente para quem tem dificuldade, para quem não consegue atingir a sua meta proteica, que é aquela meta que eu já ensinei a calcular nesse vídeo e em outros vídeos anteriores. O oitavo alimento rico em proteína também é bastante democrático, tem um valor bastante acessível, que é a sardinha. Nós temos no Brasil um litoral imenso. A sardinha é um peixe relativamente barato, é um peixe relativamente disponível, principalmente quem mora nas regiões litorâneas. Quem mora no interior tem a opção da sardinha congelada também, para fazer vários preparos. Então a sardinha é um dos melhores alimentos, porque além da proteína, que gira em torno de 25 gramas a cada 100 gramas também, ela fornece um ácido graxo, que eu já falei também em outras aulas, que é essencial para a nossa saúde, que a gente não consegue produzir. É uma gordura boa, que é o ômega 3. Então, o ômega 3 é presente em grande quantidade na sardinha. Então, em 100 gramas de sardinha, a gente consegue de 1,5 a 2 gramas de ômega 3, o que dá mais ou menos a dose que a gente, quando precisa suplementar, a gente recomenda diária, que é de 1 a 2 gramas. Então, se você conseguir comer sardinha, variando esse cardápio, né, também você vai conseguir, além de ter vitamina D, além de ter cálcio, além de ter vitaminas do complexo B, além de ter proteína, você vai ter também uma excelente fonte de ômega 3. Ah, doutor, e a sardinha em lata, que também é barato e tem muito disponível aqui no interior onde eu moro? A sardinha em lata também é uma opção boa, né? Embora seja enlatado, a gente só tem que tomar cuidado com a quantidade de sódio. O processo hoje em dia de envasamento deixa o alimento enlatado, não se utiliza tanto conservante, tanto produto químico como era anteriormente. Então hoje a gente pode até recomendar, quando não tem disponível a fresca, a sardinha enlatada, sem maiores prejuízos para a saúde. Só tomar cuidado porque geralmente ela tem um nível maior de sódio. Então, para quem é hipertenso, para quem tem que fazer uma dieta com restrição de sódio, isso pode ser um problema. O sétimo nutriente é o queijo cottage. Talvez não esteja disponível em algumas regiões do Brasil, mas é um queijo, é como se fosse é um queijo bem fresco, é um queijo muito parecido com a ricota, mas ele tem mais proteínas e menos calorias. Então, quando a gente pensa em construção muscular, em ingesta de proteína, o queijo cottage, eu acho que no mercado, na prateleira, geralmente, dos queijos mais frescos, nos grandes mercados, você vai encontrar. Esse queijo foi por muito tempo esquecido e agora ele está o queridinho, né, por ter se descoberto aí o quanto de proteína que ele tem, o número baixo de calorias, o quanto de cálcio que é essencial, principalmente para quem
tem osteoporose, para quem necessita desse mineral. Lembrando que para quem tem intolerância, a gente tem as opções até sem lactose. Existe queijo cottage, zero lactose em algumas regiões do Brasil. Então, o queijo cottage é uma excelente fonte de proteína quando a gente principalmente pensa num café da manhã ou num lanche da tarde, na qual não se consegue uma proteína que requer um trabalho maior no preparo. Cada 100 gramas de queijo cottage dá mais ou menos 10 gramas de proteína. Então, uma quantidade aí que você pode passar num pão, colocar junto com ovo, por exemplo, vai adicionar aí de 5 até 10 gramas de proteína na sua refeição. Outro alimento queridinho que não pode faltar no seu café da manhã é o iogurte. Nós temos hoje a opção do iogurte grego, que tem alguns lactobacilos até mais importantes, que tem até um benefício maior. Mas a importância do iogurte, além da questão da proteína, da ingesta de proteína, que chega até de 4 a 5 gramas de proteína numa porção de 100 gramas de iogurte, além da questão, como eu já falei anteriormente, citando o queijo cottage, a questão da presença do cálcio, da presença de outros minerais muito importantes, a gente tem também os lactobacilos. Hoje em dia, a gente cada vez mais tem valorizado a questão da disbiose, a questão da importância da nossa microbiota, que é das nossas bactérias boas que habitam o nosso intestino. Então, essas bactérias boas, elas têm presença fundamental na absorção de nutrientes, na absorção de aminoácidos, no tempo digestivo, no tempo que corre o processo de digestão. Então, cada vez mais, aquele paciente que tem sintomas gastrointestinais pode estar relacionado a uma disbiose, na qual o iogurte, através de lactobacilos, através de bactérias boas, vão fazer esse equilíbrio da nossa flora intestinal, melhorando também a questão da absorção de nutrientes e de aminoácidos para a construção e manutenção da nossa força muscular. O quinto alimento também já foi alvo de muita polêmica. É alvo de muita polêmica também, que é o leite. Né? Para quebrar de vez essa polêmica, em setembro de 2023, a Sociedade Brasileira de Nutrologia, a Associação Brasileira dos Nutricionistas, lançou uma recomendação, na verdade, através de vários estudos que comprovam que o leite não é inflamatório. Né? Eu sei que isso envolve muita paixão até, né, de defesas fortes, porque o leite inflama, porque o leite faz mal, porque alguns médicos falam que faz mal, alguns médicos falam que faz bem. Né? Eu simplesmente aceito, né, o que a ciência consegue provar e o que eu vejo na prática. Quem tem intolerância à lactose, que não consegue digerir o açúcar do leite, que é a lactose, esses pacientes, obviamente, não têm indicação de ingerir leite. Porque o leite vai causar desconforto, o leite vai causar flatulência, vai causar dor, vai causar diarreia. Então, para a população que tem intolerância, não se deve ingerir o leite com lactose, optando-se por formulações zero lactose. Ah, doutor, mas é a proteína caseína, que é a proteína do leite que dá alergia. Também existe uma quantidade de pessoas na população que podem desenvolver uma alergia à proteína do leite, principalmente a caseína. Não a proteína do soro do leite, que é o whey protein. É a proteína da parte sólida do leite, vamos dizer assim, que é a caseína. Então, algumas pessoas podem desenvolver a alergia, então pode ter sintoma respiratório, pode ter sintoma na pele, muito comum em crianças, geralmente com o envelhecimento diminui, é muito raro ter um idoso, uma pessoa mais velha que tem essa alergia, mas pode acontecer. Então, para essas pessoas, para esse subgrupo específico, o leite não está indicado. Para as outras pessoas, não tem problema nenhum. Eu vejo até, infelizmente, no consultório, né, por conta até antes dessa diretriz, né, antes dessa recomendação da sociedade, quando existiam uma maior restrição, orientação de restrição ao leite, muitos idosos que tomaram leite a vida inteira
e sempre gostaram de tomar leite, e de uma hora para outra, por alguma recomendação em algum momento, parou de tomar leite e começou a perder peso e começou a sentir mesmo falta, né? Diminuição do cálcio, diminuição de proteína. Não significa que não existam outras fontes de cálcio. Existem sim, assim como existem outras fontes de proteína. Então, você parar de tomar leite por opção, não tem problema nenhum, né? Agora, se você parar de tomar leite porque ouviu ou leu em algum lugar que inflama, que faz mal, sendo que você não tem nenhum sintoma, né? Eu não recomendo que você pare. Eu acho que você deve continuar assim, até porque está mais do que provado que não causa inflamação. Pelo contrário, alguns estudos mostram que ele tem até efeito anti-inflamatório. Esse tema é bastante polêmico, eu já postei algumas vezes, né? E realmente muitas pessoas têm uma defesa muito grande. Eu tenho a defesa pelo que o trabalho diz, né? Se a sociedade, alguma sociedade científica demonstrar através de trabalhos grandes, com um número grande, um trabalho mais com evidência mais robusta, eu vou ser o primeiro a fazer um vídeo novo falando para vocês pararem de tomar leite. Mas o que hoje a gente sabe é que o leite é um excelente alimento para quem não tem intolerância, para quem não tem restrição. Cada copo de 200 ml fornece 6 gramas de proteína, que é basicamente um ovo, né? Quando a gente pensa em formulações com queijo, por exemplo, na qual é mais concentrado, esse nível de proteína aumenta mais. Então, para quem não tem restrição, eu recomendo fortemente. Doutor, mas eu li em algum lugar que o ser humano é o único animal que bebe leite de outra espécie depois de adulto. Sim, mas também nós somos a única espécie que utilizamos computador, nós somos a única espécie que dirigimos, que usamos smartphone, nós somos a única espécie que ingerimos carne cozida. Ou seja, a evolução nos permitiu aproveitar o meio ambiente a nosso favor. Então, esse argumento que muitas pessoas utilizam realmente é um argumento fraco até diante de trabalhos científicos. Mas esse é um tema até para um próximo vídeo, mas é um alimento que eu recomendo. O quarto alimento é o grão de bico. O grão de bico é uma excelente fonte de proteínas, principalmente nas pessoas que são vegetarianas, que são veganas, que não querem fazer uso de proteína animal. Então, cada 100 gramas de grão de bico cozido oferece de 9 a 10 gramas de proteína. Então, se você ingerir grão de bico nas suas principais refeições, você vai conseguir uma quantidade de proteína muito importante. Além de, claro, é um alimento muito rico em fibras, é um alimento que tem bastante magnésio, que tem bastante zinco, que tem vitaminas do complexo B, vitaminas essenciais também para a formação muscular e é muito rico em ferro, que também tem uma ação direta no nosso metabolismo muscular. Quando a gente associa com vitamina C, então, por exemplo, uma receita que eu gosto muito, que é do hummus, é um prato árabe de uma pasta de grão de bico, que a gente coloca um limão, por exemplo, vai absorver com muito mais facilidade esse ferro, fazendo com que seja um excelente nutriente para quem busca ganho de massa muscular. Eu vou falar do terceiro alimento agora, que é a quinoa. Quinoa talvez não esteja disponível em algumas regiões do Brasil, mas é um alimento muito importante também, porque é muito rico em fósforo, é muito rico em magnésio, ele tem muitas fibras e nutricionalmente falando, em termos de construção de massa muscular, ele oferece até 5 gramas de proteína a cada 100 gramas dele cozido. Então ele pode muito bem substituir o arroz numa refeição. A quinoa também é rica em carboidratos, são carboidratos com índice glicêmico menor, então para quem tem diabetes é um carboidrato bom para se ingerir nas refeições. Então é extremamente importante, se você tiver oportunidade também, de incorporar a quinoa nas suas principais refeições. Eu já estou quase terminando essa lista. Eu vou falar agora do alimento mais popular que está presente certamente na maioria dos pratos dos brasileiros, principalmente no almoço, que é o feijão. O feijão é extremamente rico em proteína, quando a gente pensa, claro, em leguminosas de proteína de origem animal. Então, o feijão, diariamente, a gente consumir, vai oferecer mais ou menos 5 gramas de proteína a cada 100 gramas. Então, dessa proteína, além de conter vários aminoácidos essenciais, vai ter fibra, vai ter vitamina do complexo B, vai ter um carboidrato bom também, com um índice glicêmico bom, baixo,
Então, o feijão, você incluir, eu tenho certeza que você já consome, mas se você continuar consumindo, e quem não tem oportunidade de consumir, iniciar o consumo, principalmente na refeição do almoço, é extremamente importante também. Alguns países têm o hábito, culturalmente, de comer feijão até no café da manhã. Mas no Brasil a gente tem mais o hábito de comer no almoço, junto com arroz. Como eu falei, a gente pode misturar aí junto com a quinoa também, para oferecer bastante proteína, para ter uma refeição nutricionalmente mais rica. E o primeiro alimento que dos vegetais é o meu preferido, que eu tenho até bastante memória afetiva de um desenho animado que eu gostava muito, que era o Popeye. Então esse alimento é o espinafre. Né? O espinafre, desde o desenho animado, já falava realmente que fazia diferença aí na vida do personagem com relação à força muscular e realmente tem sentido. Claro que proporcionalmente, né, comparando com outras fontes de proteína, não é tão grande, mas para uma folha, para um vegetal folhoso, para uma verdura, ela oferece um nível de proteína bem significativo, que gira em torno de 3 gramas. Como a gente costuma fazer um espinafre, por exemplo, cozido, incorporar em massas, incorporar em arroz, ou mesmo até como um vegetal principal aí dentro da refeição, além da questão da proteína que eu falei anteriormente, ela é uma excelente fonte de cálcio, é uma excelente fonte de ferro. Então o espinafre, lembrando aí até desse personagem aí que fez parte da minha infância, deve ser de conhecimento de muitos de vocês que estão assistindo, é esse primeiro alimento, que nutricionalmente é muito rico. Existem, logicamente, outros alimentos também, mas eu elegi esses 12 alimentos pelo seu teor nutricional, principalmente teor de proteína. A proteína é aquele tijolinho que eu falei que é essencial para a construção do nosso músculo. A gente precisa desses tijolinhos para que mantenha a massa muscular, além de, claro, outras atividades do nosso corpo, como, por exemplo, até o sistema imunológico. Nossos anticorpos são feitos de proteína também. E a proteína é um dos nutrientes que a gente não consegue armazenar de uma outra forma que não seja no músculo. Como, por exemplo, o carboidrato, que é um outro nutriente, a gente armazena em forma de glicogênio. As gorduras a gente pode armazenar em forma, claro, de tecido adiposo e de triglicerídeos. Agora, o músculo a gente só pode armazenar na própria função da qual ele é feito. Então a gente não tem como reservar muito, a gente tem que criar e manter esse músculo. Então lembrando também que para ganho de massa muscular, além da nutrição, os exercícios são extremamente importantes, principalmente os exercícios resistidos, que são os exercícios do tipo musculação. O sono adequado também tem se mostrado nos estudos cada vez mais importante. E hábitos de vida saudáveis. Então, para você que assistiu até aqui, escreve aqui nos comentários superação sem limites, para eu saber que você está aqui acompanhando, buscando informação de qualidade, para que você possa realmente modificar esse curso de vida, esse sintoma que você está sentindo, que é a fraqueza muscular. Claro que você também deve procurar ajuda profissional, né? Esse vídeo não substitui uma consulta, por exemplo, então você deve procurar o seu geriatra, procurar o seu clínico, procurar o profissional de saúde aí da sua área, para que seja feito realmente o diagnóstico mais adequado e um plano terapêutico adequado com o seu problema. Então já curte se você gostou desse vídeo, já compartilha nos grupos da família, nos grupos aí de igreja, nos grupos de amigos, já se inscreve se você não é inscrito, já ativa o sininho para receber as notificações. Eu estou postando vídeos semanalmente aqui para vocês, vídeos para vocês que buscam informação de qualidade. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.